Meus irmãos, é chegada a hora de todos vocês trabalharem. É chegado o momento de todos os guerreiros da luz, ou ao menos os que se chamam assim, finalmente empunharem suas espadas e irem para a guerra. A guerra entre a luz e as trevas. Pois muitos guerreiros da luz ainda estão compactuando com elas. Muitos ainda estão fazendo contratos dos quais se arrependerão futuramente, nesta vida ou até mesmo em outras. Muitos já estão marcados, muitos serão exilados, muitos não pertencerão mais a este orbe, o qual evoluirá, o qual finalmente irá ascender, irá se iluminar. Mas primeiro isso deve começar de vocês. Primeiro isso deve começar dentro de cada um de vocês. Esse é o momento em que todos os ensinamentos dos bons espíritos, os espíritos da luz, serão postos em prática. Vocês deverão colocar tudo o que aprenderam na prática, porque não vejo isso. Muitos mentores não veem isso. Vocês são vistos a cada segundo pela luz e pelas trevas. Vocês podem ser influenciados por um dos lados, mas vocês escolhem sempre as trevas ainda. Vocês escolhem sempre o comodismo ainda. Vocês não querem iluminar as trevas. Vocês não querem iluminar as sombras. Vocês não querem ver um umbral limpo. Essa é a verdade. E por isso aqueles que o querem, aqueles que o fazem, terão muito mais trabalho. Enquanto aqueles que se recusam a cumprir o que vieram cumprir, sofrerão por querer sofrer. Eles querem ver o sofrimento, então verão. Eles querem ver as guerras lá fora, então verão. Eles querem ver a dor, então verão. Dentro de si, primeiramente, depois no outro. No outro que também compactua com isto. No outro que também aceita esse tipo de hipocrisia. Porque neste orbe, onde a polaridade existe, não há meio termo. Ou você trabalha para a luz, ou você trabalha para as trevas. Agora, para qual lado você está trabalhando? Ínfimo e pequeno guerreiro. Porque achas que ainda é muito grande, quando não fez nada ainda. Quando o trabalho verdadeiro nem começou. Quando as estrelas no céu ainda nem brilharam como devem brilhar. Como o próprio sol ainda não brilhou tão intensamente como ele deveria brilhar. Porque as trevas escondem tudo como neblina. As trevas só querem se esconder no prazer efêmero do sofrimento.
tratam isso como a verdadeira felicidade. Tratam isso como o verdadeiro prazer divino. Nada mais é do que apenas uma ilusão. Nada mais é do que apenas a falta de amor. Amor o qual ninguém alcançou aqui ainda. Amor o qual é o objetivo de todos vocês aqui na Terra. Quando a Terra transcender para um nível muito além, não haverá nada do que vocês veem hoje. O mundo será completamente diferente. Por isso vocês não podem imaginar o que há de vir, porque vocês não podem imaginar algo novo. Porque vocês não podem imaginar a paz vivendo aqui. Porque vocês não imaginam como é a felicidade de fato. Vocês não a aceitam. Enquanto não aceitarem a felicidade do próximo, não aceitarão a sua própria. Enquanto se esconderem naquilo que fingem ser, nunca verão quem são de verdade. E acreditem em mim, se não verem com seus próprios olhos, testemunharem bem de perto quem vocês são, vocês não irão para a nova terra. Vocês não estarão prontos para adentrar uma luz maior. Por isso tudo se faz tão lento e denso dessa forma. Porque enquanto alimentarem as trevas, assim será. Deverão se desfazer daquilo que é passado, para finalmente adentrarem algo novo, para finalmente aceitarem um novo futuro. Porque o que vocês veem ainda na sua tela mental a todo momento é apenas passado. E outras linhas ilusórias que sequer existem. Isso está longe de ser o seu futuro. Agora, se vocês acreditam que ninguém aqui merece uma realidade melhor, uma realidade limpa de trevas e mergulhada apenas em luz, vocês verão apenas desgraças. Vocês verão apenas sofrimento. Vocês verão mesmo o ciclo se repetindo infinitamente. Vocês estarão presos na mesma década, mesmo que séculos se passem. Isso é muito pior do que o abismo, não é? Isso é muito pior do que aqueles espíritos sofredores que vocês dizem, passam. Acreditem em mim, eles são abençoados quando veem vocês desta forma, tendo tudo nas mãos, podendo fazer tudo o que querem e ainda corroborando e ainda colaborando com as trevas e ainda se entregando para algo tão ínfimo. Quando a única coisa que têm de fazer é ser luz, é ser vocês mesmos, é vibrarem naquilo que vocês já são de fato e largarem aquilo que não são. Porque enquanto alimentarem aquilo que não são, continuarão a viver disso. Imaginarão que são esta realidade podre e totalmente distorcida.
enquanto estarão fugindo da felicidade, enquanto estarão fugindo da luz. Pois é neste momento que a luz deve ser aceita mais que tudo. Porque se vocês se entregarem para as trevas agora, irão se arrepender muito. Isso eu posso garantir. Vocês cairão na lama, se assim o quiserem. Vocês querem mesmo esta realidade para vocês? Ou vocês querem uma verdadeira união? Enquanto viverem na separação e alimentarem essa crença de que tudo é separado, novamente viverão a partir desta crença que apenas os afundam mais profundamente na lama, para que não vejam a luz do sol, porque vocês não dão atenção à sua própria luz. Vocês não aceitam a sua própria luz. Vocês não aceitam o seu potencial, o seu poder de fazer mudar o mundo. Vocês não aceitam a vida como ela é. Vocês ainda se forçam a cair na lama. Porque não há outra forma de cair na lama a não ser quando você foge de si mesmo, a não ser quando você se força a ser o que você não é. E é nisso que mais de 90% da população humana caiu, pensando ser algo que não é, acreditando fielmente que merece apenas desgraça e que a luz não é bem-vinda na sua casa. As cortinas se abrirão. Vocês devem acordar deste sonho de ilusões podres que os seguram aqui, na versão mais pequena possível de vocês. Há sim orbes muito densos para onde muitos irão. Mas na sua realidade, aquilo também pode ser um sonho, não é mesmo? Enquanto vocês sonharem com dor, verão apenas dor. Enquanto o que estiver gravado na sua memória for apenas sofrimento, você verá apenas isso. Não encontrará a bandeira branca da paz. Não encontrará um sentido em ser luz, em ser apenas luz. Vocês querem ser apenas trevas. Eu não digo isso para todos, por mais que todos queiram ouvir isso. Todos querem ouvir que são incapazes, para se deixarem perder na preguiça, para afundarem na lama da procrastinação e não fazerem mais nada.
do que lhes é pedido. Vocês ainda estão querendo ser marionetes. Ainda estão deixando que o meio vos envolva a ser o que o meio quer que você seja, não o que você é. Ouçam o que eu digo. As esferas densas estão sendo limpas, e mais as formas pensamentos se formam de maneira caótica. Porque querem se prender no passado. Porque querem de verdade serem exilados daqui. Como eu disse, muitos já estão marcados, muitos irão a serviço em outros planetas mais densos ainda que este, porque assim o quiseram. Portanto, mesmo assim há aqueles que devem trabalhar aqui, que devem seguir aqui, e mesmo que queiram cair como os outros, para trabalhar em lugares ainda mais densos, para não aceitarem tamanha luz que virá novamente para este lugar. Há muitos que devem ficar aqui. Deve haver trabalhadores em todo o lugar, em todos os lugares possíveis ainda. A luz se fará neste agora. E neste agora vocês empunharão suas espadas. Eu vos aconselho que empunhem a espada da luz e da sinceridade e não guardem mais nenhum segredo, principalmente de vocês mesmos. E assim verão a verdadeira realidade sendo concretizada lá fora, porque ela não se concretizará enquanto houver mentiras aí dentro de vocês. Enquanto houverem segredos que vocês mesmos se recusam a adentrar, a receber de seu eu superior que não quer mais que você se esconda. Agora, se você empunhar a espada das trevas para trazer apenas angústia, mais angústia e bestialidade a esse mundo, você não verá mais isso neste mundo. Você já estará em outro e nem notará. Estará lá batalhando, em lutas sangrentas de verdade, fisicamente, num orbe onde o corpo é ainda mais visto, mais ouvido, onde o corpo é ainda mais sensível. E vocês sofrerão muito, porque assim o quiseram, não aproveitaram esta dádiva divina. Parem de se distrair. Parem de olhar para o outro. Foquem na sua jornada, porque é ela que lhes revelará a verdade que está escondida dentro de vocês. Usem a espada da luz, porque ela já está na sua mão faz tempos. A empunhem com toda sinceridade. Para que as trevas não dominem mais neste meio.
para que a lama seja expurgada daqui, seja extraditada daqui. A lama não pertence a Gaia. Gaia aceitou isso momentaneamente para que todos evoluíssem. Desde o início de tudo. Mas já passou da hora, já passou do tempo e o reloginho continua tocando. Vocês acham que o alarme ainda não tocou, mas ele já está tocando bem do seu lado. E o barulho lhes é insuportável, vocês querem continuar dormindo. Vocês não querem acordar. Mas eu digo que vocês não têm a mínima escolha. Mesmo para aqueles expurgados que merecem continuar ainda na lama e que vão continuar lá por um bom tempo, é neste mesmo momento que eles se iluminarão. Porque o tempo, como lhes é contado, é uma grande calúnia. Mas como a verdade se faz agora, o tempo também se fará como ele é de fato. E as mentiras não serão mais ouvidas. O corpo físico de cada um se alinhará com as novas vibrações. Não há como mudar isso. É um processo de evolução natural. Vocês não podem impedir a natureza de prosseguir, de seguir em frente. Vocês não podem mais continuar destruindo o seu próprio solo para não ver a beleza que há dentro dele, para não ouvir a beleza que há dentro dele, para não sentir a beleza que há dentro dele, para não cheirar a beleza que há dentro dele, porque vocês sentirão com todos os seus sentidos físicos. Tudo se tornará mais sutil. E o plano espiritual e o físico se conectarão. Vocês não notarão a diferença mais. Os dois se farão juntos aqui. Os espelhos se conectarão. Os espelhos de cada local e os espelhos do plano espiritual. Porque tudo é um espelho do que já foi vivido aqui. Porque tudo no plano espiritual é apenas visto. Aqui vocês sentem. Na quinta dimensão vocês sentirão, ouvirão, verão. Irão sentir no seu paladar, no seu olfato, no seu tato. Irão sentir tudo. E a insensibilidade jamais voltará a ser vista aqui. E a brutalidade deixará de existir neste orbe denso, porque ele não será mais assim. Porque a luz do sol será vista muito mais de perto. E Nibiru irá tentar camuflar esta luz. E Nibiru, que é apenas a marca que muitos carregam hoje. A marca da perdição, a marca da besta. É para Nibiru que muitos de vocês foram exilados. E hoje têm a oportunidade de evoluir e sentir a sua própria luz. E sentir a própria evolução.
que todos seguirão aqui. Os exílios são parte do passado. Enquanto se agarrarem ao passado, é para lá que voltarão. Voltarão para outros orbes densos lá do passado, mais densos que a atualidade da Terra. Talvez nem sejam tão brutais como a antiga Terra, mas ainda serão brutais, serão violentos. E muitos dos que irão para lá, para o exílio, terão de pedir perdão a si mesmos, terão de se ajoelhar aos seus próprios pés, aos pés da própria luz, não aos pés da maldição, do escárnio. Vocês escolhem o que lhes pertence. Vocês escolhem para onde vão. Vocês escolhem o seu próprio futuro a partir do que vivenciam agora. Se vocês continuam a vivenciar o passado, ele um dia se tornará realidade para vocês. E, enfim, vocês novamente se embriagarão. Perderão a consciência e irão dormir novamente. Irão voltar para o tempo onde dormiam, porque não aceitam estarem acordados. E por isso têm de resgatar inúmeros fractais em outros planetas podres, até alcançarem a luz, até se sentirem de fato merecedores da sua própria existência, até se sentirem merecedores de estarem vivos aqui, até enfim aceitarem a paz e a felicidade. Larguem a humilhação por banalidades. Se for para se humilhar, se ajoelhar, que se ajoelhem perante da sua própria vontade divina. Quer fazer mudar o mundo inteiro. E mesmo que você esteja farto e carregando inúmeros karmas dos outros, você definitivamente poderá carregar isso com extrema caridade. Não reclamará mais do peso que carrega dos outros. E aceitará que você mesmo tem um trabalho a cumprir aqui, que é salvar inúmeras vidas que estão na lama por séculos, por milênios, por milhões e bilhões e trilhões de anos. Vocês querem continuar vendo o passado? Ou irão aceitar a luz que virá? Vocês farão como a lua a impedir o sol de brilhar? Ou finalmente aceitará a luz que lhe pertence por direito? Isso não é vaidade, isso não é orgulho. Orgulho é se manter na lama. Orgulho é querer
ficar na lama enquanto Deus quer me acordar. Enquanto Deus quer que você carregue a vontade dele. Quer que você carregue a espada dele. Quer que você seja o guerreiro dele. E você continua no orgulho, criança infantil. Se ainda não se sentes merecedor da luz de fato, Deus está sempre mostrando o que você é. E que você não merece mais as trevas. Porque vocês querem apenas isso. Vocês não querem de fato merecer a luz e por isso acham que não merecem. Vocês querem merecer e trabalhar apenas para as trevas. E assim muitos seguirão, distorcendo o que Deus trouxe aqui. O que Deus trouxe pelo simples canto dos pássaros, pela simples luz do sol que nos acolhe e que nos faz acordar dia após dia, manhã após manhã. E se há muita neblina nos cobrindo a visão, é porque Deus quer que vocês enxerguem. Mas enxerguem bem lá no fundo da sua lama. Enxerguem bem profundamente onde estão de fato e para onde irão. Vocês continuarão a se lamuriar, a se destruir, a se corroer por dentro e se transformarem em monstros do passado, que continuam atormentando os fiéis verdadeiros a Deus, os que estão cumprindo o seu trabalho. Estes são os chamados obsessores. E muitos estão vendo este vídeo agora. Deus quer que vocês aceitem-o. Quer que vocês o vejam. Vocês irão continuar como aqueles sofredores do umbral e do abismo? Ou irão finalmente aceitar a luz mesmo que seja doloroso? Mesmo que achem que seja doloroso, pois é uma bênção. Seu espírito clama por isso. Seu espírito sabe que isso é o maior milagre que ele pode receber. A salvação num meio tão denso como esse é o maior motivo de existência, o maior motivo de viver aqui ainda. Se agarrem na presença de Deus, pois senão ficarão à mercê do outro. Muitos estão passando pelo processo de se autoconhecer muito mais intensamente, se curando de tudo o que o meio lhes impôs. Portanto, é necessário desapego. É necessário que vocês aceitem o novo, porque vocês não viram nenhuma fragrância do que são de fato. Vocês não viram nenhum pingo da sua luz. E como ela brilha de verdade. Quem sabe para vocês, até mesmo o sol ilumina muito menos do que deveria iluminar. Porque é isso mesmo que acontece aqui. Porque vocês não aceitam mais luz do que isso. Porque eu vos digo, a luz do sol aqui
é como a lama ainda para a quinta dimensão. A lua aqui é muito pior do que isso. A escuridão aqui é falta de luz, a falta do sol. É o mesmo que o exílio para seres tão evoluídos que vieram a serviço. Para seres tão evoluídos que se perderam aqui. E que poderão se perder ainda mais. Eles se arriscaram para apoiar aqueles que já caíram. Mas é o momento de todos se levantarem. Se não até mesmo aquele que veio a serviço. Trazer aqueles caídos para a luz, para finalmente acordarem. Ele poderá cair. E lá no passado, no exílio, onde ele estará, ele será novamente abraçado por aqueles que ele deveria ajudar e que não foi capaz. Porque quando um cai pelo outro, o outro futuramente tem um dever de o levantar. Assim é que Deus quer que vocês caminhem. Caminhem juntos. E se um cair, que aceite a ajuda do outro. Porque isso jamais será arrogância. Quem coloca uma desculpa dessa é apenas um ego inflado e desestruturado por não receber a própria luz do divino. Vocês sofrerão, sim, mas acolham a sua dor, para que não sofram mais, para que possam acolher aqueles que sofrem, porque senão apenas verão desgraças, assim como veem até hoje, ao se agarrarem ao passado. Empunhem a espada da luz, e assim como um animal no escuro ao ver uma tocha brilhando em fogo ardente, simplesmente tem de aceitar a superioridade de quem está carregando aquela tocha. Empunhem a espada, e o mal aceitará o poder que vocês possuem, o poder que Deus possui, e que vocês finalmente aceitarão. Empunhem a espada, já chega de desculpas. Iluminem o caminho, e a verdade se mostrará na frente de vossos olhos. Já chega de tanto conhecimento para pouca luz, para pouco amor. Parem de se prender a ideologias. A ideologias que nos distraem da realidade. E aceitem a própria luz da realidade. E assim o seu espírito jamais se encolherá novamente. Ele vibrará apenas o que já é. Você finalmente
sentirá em todos os sentidos físicos e espirituais a sua própria luz. Já chega de ilusões. Está na hora de verem a realidade e não se distraírem mais, porque a distração é o que mais nos cega dos holofotes, é o que mais nos cega da verdadeira fonte divina de amor. Vocês finalmente sentirão um pouquinho do amor. Não achem que seja muito, porque o seu espírito aguenta muito mais. É essa carne que nos tornou preguiçosos, que nos tornou o que chamam de fracos, mas isso não é fraqueza. O corpo físico adentrará uma nova consciência espiritual a partir do DNA de cada um de vocês. E o antigo DNA irá se transformar por completo. Vocês serão novos seres de luz. Vocês não mais serão veículos do mal em ação. Vocês jamais serão novamente a própria ferramenta de autodestruição. Você não será mais uma bomba de ódio, e sim de amor. Você não será mais uma marionete do mal, e sim de Deus. Mas vocês dizem, e o livre-arbítrio? Vocês escolheram isso há muito tempo e hoje esquecem. Assim, quando vão tomar uma decisão, naturalmente no seu cotidiano, e logo esquecem do compromisso que vocês selaram ao tomar tal decisão. Vocês estão indecisos, estão confusos, até que vejam que compromissos vocês mesmos aceitaram. Se esses compromissos lhes faz apenas sofrer o espírito, ou lhes faz elevar a vibração para novos horizontes. Porque agora vocês verão nos céus físicos e espirituais a própria vibração descendo aqui, se solidificando como vocês desejam de verdade. As manifestações do seu espírito se farão lá fora, agora não mais por outros espíritos, mas por algo muito maior. Por fragmentos do amor sincero de Deus, não por ilusões materialistas e vindas literalmente do inferno. Larguem a malignidade. Larguem o serviço a Amon, mesmo que isso doa.
porque a Matrix ainda está entranhada em seus corpos. Isso é doloroso de ouvir, não é mesmo? Mas terão de aceitar, terão de ouvir as suas próprias dores, terão de sentir. Porque assim como no filme Matrix, vocês verão finalmente com seus próprios olhos. E isso irá doer. Vocês finalmente andarão com seus próprios pés e isso irá doer. Porque no momento estão andando com pés que nem são seus. Estão observando o meio com olhos que não são seus. Estão ouvindo com ouvidos que não são seus. Estes corpos que não são seus. Mas o vírus será retirado e a dor será grande, porque o mergulho foi profundo. E a volta tem de ocorrer agora, mesmo que seja dolorosa, ainda será uma bênção. Se escutarem ecos, se escutarem zumbidos nos seus ouvidos, vocês saberão que os espelhos estarão se destruindo por completo e que o plano espiritual deixa de existir separado do mundo físico e que os dois, a partir de agora, vão se entrelaçar pouco a pouco, conforme novas mediunidades e novos trabalhos venham a ser resolvidos, venham a ser vistos de fato. O mundo deixará de ser o que já é e se tornará algo novo. Gaia é apenas o espírito que vocês chamam assim. A Terra é a sua versão da terceira dimensão, densa e perdida, infelizmente, porque as suas células foram atingidas por organismos estranhos, por vírus que consideraram algo real, uma parte das células, e assim se perderam da terra prometida. E assim regressaram ao passado e se tornaram anjos caídos que agora se levantarão. Anjos caídos que agora deverão aceitar a própria luz. Deverão voltar para casa de onde fugiram. Deverão regressar para a casa de Deus. Deverão deixar o mundo lá fora de suas mediocridades. E finalmente, o desapego irá ocorrer. Os expurgos irão ocorrer muito intensamente. O vírus será expurgado daqui. E as células infectadas não possuem mais salvação. Não neste corpo. Por isso a transfusão de sangue é necessária. O sangue de Deus que adentrará os seus corpos e que lhes farão ver qual a verdadeira bênção que lhes aguarda.
vocês verão finalmente o que chamam de Santo Graal. Vocês terão os desejos da sua alma finalmente atendidos, para que vocês finalmente vibrem com ela, a aceitem de verdade. A carne é necessária sim, o ego é necessário sim, ao menos aqui onde estão. Mas comparado ao tanto que o ouvem, ao tanto que escutam seu próprio ego, vocês ainda não escutam nada da sua centelha divina, a qual deverão escutar a partir de agora. E os raios divinos adentrarão a sua alma, ao menos o que a envolve, porque ela já é luz. E alma por alma se iluminará, e juntos vocês ascenderão para uma nova realidade. E juntos vocês sentirão o que é a vida de fato. Empunhem a espada, e jamais a espada do outro. Empunhem a sua própria espada, a sua própria arma que Deus lhes deu, para servir com amor e não com ódio, não com reclamações. Sejam humildes em aceitar o que virá a partir de agora. Estejam receptivos à luz. Aceitem. E verão coisas que consideram grandes, mas que são pequenas para os olhos de Deus, porque Deus pode fazer tudo o que quiser. Mas vocês não são Deus em essência. Vocês são pequenas partes de Deus que só são Ele por inteiro quando juntas, não separadas. Portanto, aceitem o amor do meio e o seu próprio amor. Aceitem a própria arma que lhes foi dada. Aceitem a sua própria essência. Aceitem a criação do Criador, que são vocês mesmos. Aceitem o amor como sua espada e jamais a racionalidade extrema, a irracionalidade. Vocês deverão estar vivos agora. Já passou do tempo de estarem mortos, como cadáveres. Acordem logo, porque o despertador lhes incomodará ainda mais a cada segundo que se passa. E se vocês não o ouvirem e trancarem os seus ouvidos como trancam o seu próprio amor, o seu próprio coração, assim como escondem a própria luz que existe dentro de vocês, se continuarem fazendo isso, se continuarem nas mesmas repetições para todo o sempre, estarão no sofrimento eterno. Estarão no que chamam de inferno, enquanto não aceitarem o paraíso. O apocalipse está ocorrendo.
está apenas no seu início. E vocês acham que já viram demais e já querem voltar. Vocês ainda viram pouco do que ainda virá. Vocês sentiram 1% do que será a nova terra e já saem correndo desta forma? Vocês são espíritos em débito que apenas querem o sofrimento? Ou são espíritos que querem a cura? Porque mesmo aqueles evoluídos que vieram até aqui, eles precisam da cura. Todos precisam num solo tão podre, onde o vírus adentrou a todos. A cura precisa vir para todos. Mas por quanto tempo recusarão a cura? A cura que é o próprio Santo Graal. A cura que é a própria vontade da alma. A cura que é o próprio amor de Deus entrando no solo que permeia suas raízes. Agora é o momento do processo da fotossíntese. Se alimentem, se nutrem do sol e verão a árvore crescer, porque senão ela apenas será um broto improdutivo. Uma semente adensada num barro, numa lama, que não é bem-vinda. Assim como o vírus que nos adentrou não é bem-vindo para a sua centênia divina. Enquanto alimentarem trevas, as trevas virão cada vez mais até vocês. Mas enquanto alimentarem luz, mais luz virá até vocês. Assim é com seus semelhantes, assim é com os espíritos que chegam perto de vocês para lhes auxiliar e até mesmo para aprenderem com alguns poucos, que pelo menos tentam ver mais além, mesmo que às vezes não consigam, mas não desistem. Já passou do período das cavernas, da bestialidade. Já passou do período da lama. Aqui na polaridade da Terra, o inferno e o paraíso existem juntos. Mas o inferno será expurgado daqui, apenas o paraíso existirá. Mas vocês aceitam a entrada do paraíso? Vocês aceitam o processo de cura pelo qual vocês têm que passar? Ou vocês querem continuar no sofrimento para que a cura seja mais dolorosa ainda depois, em outros orbes, mais infernais que este? Onde lá sim, o inferno, só o inferno existirá. E o paraíso talvez seja irreconhecível. E apenas 1% ali saberá o que é o verdadeiro paraíso. Porque aqui na Terra não são nem 10%, mas são mais que 1% aqueles que veem o paraíso. Isso já é muito melhor que os infernos mais densos ainda, no qual vocês podem cair, onde vocês podem cair ao serem exilados daqui. Vocês preferem o inferno
Ou finalmente aceitarão o paraíso? Essa é a vossa escolha. Essa é a vossa decisão na polaridade. Não existe meia luz, nem meias trevas. Sejam luz por inteiros, ou sejam trevas, sem um pingo de luz. Esse é o maior momento que vocês têm de decisão. Vocês pediram, vocês estão colhendo. Vocês plantaram, vocês estão colhendo. Agora vão recusar seus frutos e saírem correndo e venderem a sua plantação para outro? Ou a acolherá com louvor e aceitará uma nova realidade, para que os seus irmãos jamais sofram novamente aqui? Você prefere que eles continuem sofrendo, que você também continue na lama? Ou prefere finalmente trilhar um novo caminho? Aceitar uma nova realidade? Essa é a escolha mais importante que vocês possuem. Esse é o momento da iluminação pelo qual todos pediram. Jamais se forcem a fugir, porque vocês estão se forçando a cumprir isto. Vocês sofrem de resistências e resistências. Porque essas resistências que nos mostram que vocês não estão aceitando a própria luz, que vocês não estão sendo quem verdadeiramente são, porque senão haveria apenas júbilo. Vocês estariam em perfeita sintonia com a paz espiritual, com a qual vocês devem ter paciência para se adentrar finalmente no plano físico. Basta paciência. E o corpo aceitará aos poucos a nova realidade. Mas se vocês continuarem dizendo para o seu corpo que ele deve se manter da forma como está, ele se manterá. Ele persistirá em ficar assim porque o seu dono mandou ficar assim. Porque o seu Criador mandou que ele ficasse assim. Vocês são o mestre da sua mente, vocês são os mestres do seu corpo. Vocês são a própria alma que domina até mesmo o espírito. Até quando se recusarão a aceitar isto? Até quando viverão apenas de separações ilusórias? Vocês estão vivendo apenas de vírus. Vocês estão se nutrindo de vírus. Não estão se nutrindo de luz. Não estão se nutrindo da natureza das suas células. Estão esperando que o vírus adentre tudo e se espalhe por todo canto. Vocês não vão fazer nada para proteger suas partes que querem a luz. Irá continuar deixando que elas sejam alimentos do vírus. Até quando irão recusar a própria força que existe em vocês? Até quando irão recusar que são meros leucócitos, são meras células de defesa do corpo?
Mas até mesmo estas células estão deixando que o vírus se espalhe, estão paradas, estagnadas, não estão trabalhando. O que está acontecendo? A realidade aqui na Terra é densa, porque vocês não querem que ela se sutilize, alcance a verdadeira paz. E assim permanecerá até que um determinado número de espíritos finalmente acolham a luz dentro de si. E assim verão apenas luz se concretizando em tudo o que existe. As camadas grossas serão retiradas agora. O espírito finalmente irá se preencher de luz e a sua realidade irá mudar completamente. Agora vocês aceitam a luz ou ainda permanecem nas trevas? Meus irmãos, chegou a hora de erguerem a espada. Não só a empunharem, mas a erguerem de peito aberto para aceitar o que irá vir, o que há de vir lá fora. Assim vocês jamais recuarão novamente. Vocês serão verdadeiros guerreiros da luz que jamais recuarão ou se esconderão nas trincheiras. Vocês irão usar a espada ou irão largá-la e se render às trevas, para que as trevas lhes apunhale pelas costas ou até mesmo pela frente, como você a vendo, e deixando que ela o domine. Vamos lá. Irão deixar que seu sangue divino se derrame e apenas a morte exista? Ou irá se erguer com a coragem de um guerreiro e trilhar o caminho novamente? A sua espada fala com vocês, mas vocês não ouvem. Ouçam o que ela tem a dizer, o que o seu espírito tem a dizer, e finalmente a acolham. Ela lhes mostrará o seu verdadeiro poder novamente, do qual esqueceram por tantas décadas. Alguns por até milênios, bilhões de anos. Vocês escolhem, a partir de agora, o que verão lá fora. Vocês escolhem as desgraças ou escolhem ver tudo como uma bênção provinda do Pai, para que todos evoluam. E paguem o que têm de pagar, com seus karmas, com seus débitos. Chegou a hora de vocês aceitarem seus frutos, porque eles já estão aí. Agora vocês irão colhê-los ou irão novamente vender os seus próprios frutos para outros, vender a sua própria colheita inteira
para aqueles que antes lhes trouxeram apenas sofrimento. Vocês escolhem o que aceitam. Irão para outro lugar ou irão continuar aqui? Irão se render à bestialidade, aos tempos das cavernas? Ou irão viver como verdadeiramente humanos, aceitando sua própria humanidade? Agora a luz irá adentrar e jamais deveis fugir. Em frente, guerreiros! Porque o que importa não é quantidade, sim qualidade. E vocês têm muito mais a dar para o mundo do que o mal. Ao menos do que o mal mente dar para o mundo. Que são esses prazeres efêmeros. E a busca pela racionalidade extrema. Que já se tornou mais irracionalidade do que tudo. Chegou a hora. E agora, o que irão fazer? Não respondam com a mente. E nem precisam me responder. Ao menos com palavras. Respondam com sinceridade. A partir de suas próprias ações. E verão o que chamam de coisas grandes que irão vir. Vocês escolhem o inferno ou o paraíso. Eu vos recomendo o paraíso. Porque no inferno verão apenas o que não querem ver. E quando isso acontece, existe a resistência e existe o sofrimento. Meus irmãos, chegou o momento de aceitarem a si mesmos. Agora vamos em frente. Jamais olhem para trás. Jamais alimentem o passado. Porque há de vir uma nova era. Muito mais bela e muito mais próspera do que essa. Onde nada será separado desta maneira. Onde apenas a sinceridade se fará e não haverá mais segredos. Segredos imundos alimentados por um ego inflado, que só quer se manter nas trevas e na preguiça para sempre. Agora é o momento da responsabilidade, do esforço, jamais da culpa e da preguiça. Porque um alimenta o outro. A realidade não é nada do que imaginam ser.
Parem de se apegar ao que imaginam que verão, porque assim não verão mais nada, verão apenas o breu. E é aí que a escuridão lhes engolirá. Já chega de preocupações vãs. É o momento de trabalhar. É o momento de aceitar o paraíso que há de vir. É o momento de erguerem a espada e seguirem em frente. Vocês sabem muito bem que o animal irá se distanciar. Ele saberá que vocês dominam ao mostrarem a sua luz. Enquanto não mostrarem, se manterão de joelhos, se manterão como escravos. Há um ego que apenas se alimenta de mentiras e de distorções. E de luzes artificiais. Porque é isso de que muitos se alimentam hoje. Porque é assim que os falsos profetas se mantêm hoje. A nova realidade só será trazida por aqueles que estão abertas para ela. E muitos servirão de canais para vocês, para que no momento adequado, no momento certo, vocês finalmente ouçam a sua própria luz e a aceitem. E assim vocês também se farão como um canal do divino, porque ninguém deve se manter estagnado aqui, porque todos devem trabalhar assim como em todos os outros planetas. E eu não digo de trabalhar com mediunidade, eu digo de trabalhar primeiramente com a sinceridade, com a verdade, com o amor de Deus. De trabalharem com a luz, de nutrirem apenas a luz para que ela se fortaleça cada vez mais. Para que o vírus seja expurgado deste corpo. Para que este corpo se purifique, se ilumine. E finalmente alcance a cura. A cura que todos têm de aceitar neste momento, porque já passou o momento de a recusar. Este é o momento de verem com seus próprios olhos, de ouvirem com seus próprios ouvidos e de caminharem com suas próprias pernas. Vocês não estão aqui para serem o outro, não estão aqui para serem meras cópias. Estão aqui para serem vocês, primeiramente, antes de tudo. Vocês não são meros servos da escuridão. Até quando pensarão desta forma? Até quando cairão no que a sua mente lhes diz? Deus não quer mais esta realidade para os seus filhos. Deus não quer isso mais para nenhum deles. Deus quer a iluminação de todos juntos. Não quer ver um caindo e todos caindo juntos com um mero fragmento dele. Deus quer que levantem aqueles que caíram. E primeiro quem caiu foi vocês mesmos.
Agora se levantem e marchem rumo ao que Deus lhes presenteou, rumo ao que Deus lhes guardou, rumo ao presente eterno que sentirão em suas veias. O sangue de Deus irá permear todo o seu corpo, do qual se fez apenas alimento de vírus, de maldições, de bestialidades. Vocês não são a marca da besta. Se continuarem a alimentando, irão sentir a realidade de que se faz a marca da besta. Mas quando sentirem a realidade de Deus, verão que a bestialidade não existe mais em seu corpo, porque assim se fará como uma verdadeira cura física e espiritual, como uma verdadeira iluminação até as dimensões mais elevadas do espírito, uma por uma. E eu digo-vos que aqui o tempo se passa lento, mas quando evoluírem para a quinta dimensão, o tempo se fará muito mais rápido. E a evolução se fará cada vez mais acelerada. Não haverá mais lentidão, porque não haverá mais lama lhes travar o caminho. Não haverá mais o passado a lhes trazer de volta para ele. Não haverá mais a gravidade lhes puxando para baixo. Haverá apenas a luz lhes fazendo erguerem-se para verem uma nova realidade que é o próprio paraíso. Não haverá mais discórdias neste orbe, não haverá mais maledicências. Não alimentem mais isso, estão pedindo para irem ao exílio. Estão pedindo para serem marcados. Estão pedindo ainda para caírem cada vez mais. Pois eu digo para se levantarem. Se levantem, guerreiros, a coragem está dentro de vocês. A vida está dentro de vocês. Ela não está lá fora. Isso não se trata de viver numa caverninha. Isso se trata de viver a realidade. Isso se trata de ouvir Deus. E não ouvir mais aqueles que não querem mais. Que apenas fogem dele. Não deem ouvidos ao que as trevas querem que vocês sejam, porque elas querem apenas se alimentar de cada um de vocês. E vão por mim, numa nova realidade. Não existe esta ilusão de lama, porque as trevas lhes puxam sempre para baixo aqui. Enquanto em orbes mais elevados, a luz e as trevas se mantêm juntos, equilibrados. Porque as trevas não são isso que vocês veem aqui. Não são a decadência do espírito. Não são a ilusão que vocês se prenderam. O equilíbrio yin e yang não tem nada a ver com esta confusão, com esta mentira.
com esta idealização de realidade, porque isso é apenas um mero sonho. Acordem, queridos guerreiros, acordem! Porque a luz irá sempre nos avisar de onde estão, enquanto as trevas irá querer que vocês se escondam, irá querer que vocês não vejam mais o que é real e que desistam da realidade, que imaginam ser real, mas não é. Apenas o que vem aqui é ilusão. Não alimentem estas ilusões. Não se percam no mundo das ideias, porque ele não é verdade. Vivam íntegros com o teu caminho, espírito. Espírito que aqui caiu e que agora há de se reerguer. Já passou o tempo das lamentações. Já passou o tempo de se limitarem para sempre, para não verem a própria luz. Pois agora haverão bem de perto, a sentirão. É chegada a hora da divisão do joio e do trigo. Basta apenas que aceitem essa divisão e que não queiram mais vivenciar com o mal lhes circundando, que não queiram mais viver com o mal lhes preenchendo a cada molécula do seu corpo, de todos os seus corpos. Aceite a luz. E tantos espíritos de luz virão ao seu resgate, que você não verá mais as trevas em que se enfiou, em que se colocou por simples escolha, seja para pagar karma, seja para seguir em frente e auxiliar os seus próprios irmãos, que são pedacinhos de Deus como você. Neste momento, as memórias, as ativações serão muito mais solicitadas. A luz lhes mostrará muito mais a realidade. E enquanto estiverem na ilusão, irão se coçar, porque não aceitarão a luz. Vocês apenas estão acostumados com as trevas e nada mais. Esqueceram do brilho da sua própria luz e viram apenas para a escuridão do espaço. Não viram para o brilho das estrelas e muito menos do sol. Pois se aceitarem, o sol iluminará cada cantinho escuro, obscuro do seu corpo. E o sol é apenas a aceitação e a iluminação. Enquanto vocês estiverem nas trevas, escondendo o que é real, não estarão se aceitando por dentro. Isso é a aceitação. Antes de tudo é iluminar e verem com claridade o que é verdade. Aceitarem a verdade e não mais a mentira. Seus corpos estão cansados. Seus joelhos, suas pernas, seu pescoço, sua cabeça, tudo está dolorido.
E você se pergunta por que disso? Porque a luz está entrando e entrará cada vez mais fundo. E aceitem aqueles que aceitarem, porque não é mais escolha sua o que acontecerá lá fora. É escolha sua apenas o que você verá, o que você esconderá e o que você iluminará. Mas não é escolha sua o que se fará de verdade lá fora. É o momento da iluminação e da erradicação do mal. Portanto, eu lhes digo que vocês estão aqui a serviço. Sirvam primeiro para depois receber. Não se preocupem antecipadamente com o que receberão. Sirvam, apenas sirvam com amor no coração. Ouçam o seu coração e deixem de ouvir as trevas da sua mente. Ouça aquilo que mais lhe chama, que mais lhe inspira para seguir. Com certeza não será as trevas. A luz lhe ilumina. Ela não lhe esconde nada. É você que ainda quer se manter escondendo as coisas de si mesmo, que ainda quer manter escondendo tudo do outro. Quando Deus não é escuridão, não é esconderijo algum. Não há esconderijo quando há apenas a luz. Sintam a luz permeando o seu corpo. Eu lhes digo que verão algo grandioso, espíritos. Espíritos que finalmente acolherão uma nova humanidade e que verão uma nova concretização dos céus aqui na Terra. Que o Espírito Santo vos abençoe nesta lama para que se reergam finalmente, se acordem, mesmo que a tapas de Deus, mas acordem. Parem de sonhar com o que não são, com a inconsciência. Vejam a realidade com seus próprios olhos. Verá que não é nada do que idealiza, do que imagina com a sua mente, que apenas esconde a verdade. A luz não é nada disso. E vocês verão. Amém, porque vocês verão. Que vocês prefiram a luz em meio ao inferno. Que vocês prefiram Deus em meio às trevas. Que vocês prefiram o paraíso em vez das separações e da disputa. Sejam vocês aqueles que mostram o caminho para aqueles caídos. Parem de viver apenas na caverna. E aceitem o teu trabalho. Aceitem o seu trabalho aqui na Terra.
Porque nunca será se esconder, como fizeram muitos yogis que ficaram nas montanhas, como fizeram muitos budistas que ficaram apenas meditando em posição de lótus e nada fizeram para mudar a si mesmos e ao mundo. Vocês estão aqui para trabalhar e não para ficarem parados de braços cruzados. Enquanto ficarem desta forma, as trevas lhes atacarão. E a memória de quem verdadeiramente são se fará de verdade, para que não alimentem mais mentiras ou aquilo que supõem ser, ou aquilo que supõem que já foram lá atrás. Que a paz de Deus esteja convosco, que o seu Mestre lhes abençoe, e que a luz adentre bem mais profundo onde vocês estão, e que vocês a aceitem de braços abertos. Eu venho apenas trazer a mensagem, mas quem faz o caminho é vocês, meus irmãos. Agora chegou a hora de praticarem o que tanto aprenderam diante de milênios de aprendizado.